Nesse vídeo eu vou conversar com vocês um pouco sobre uma das principais doenças que afeta a coluna vertebral, que é a hérnia de disco. O disco é essa estrutura que está entre as vértebras. Ele é como se fosse uma cartilagem e tem algumas funções primordiais, como absorção de impacto e também permitir a mobilidade da nossa coluna. Ele é rico em colágeno tipo 2, em água e em alguns tipos de proteínas. Conforme nós vamos envelhecendo, esse disco ele vai se degenerando e também com os movimentos do dia a dia. E em certas situações ele pode se extravasar para o interior do canal vertebral, causando a hérnia de disco. Essa doença ela é muito mais comum na região da coluna cervical e da coluna lombar, pois são segmentos da coluna que têm maior mobilidade. Já na região da coluna torácica, por conta das costelas, a mobilidade é muito reduzida, então é muito raro a gente encontrar hérnia de disco nessa localização. Uma pergunta que eu recebo muito no meu consultório é a seguinte: doutor, como que foi surgir essa hérnia de disco na minha coluna? A resposta para essa pergunta não é tão simples, pois a formação da hérnia depende de uma série de fatores, ou seja, não é uma única coisa que você faz no seu dia a dia que vai formar a hérnia, é um somatório de fatores. Existem fatores que nós não conseguimos modificá-los, como por exemplo, a genética, ou seja, se você tem um histórico familiar de hérnia de disco, a chance de você desenvolver essa lesão durante a sua vida ela é muito maior. E o outro é a idade, pois a hérnia de disco ela é muito mais comum na faixa etária dos 30 aos 50 anos. Entretanto, a maioria dos fatores que podem desencadear a formação da hérnia são fatores modificáveis, ou seja, se nós evitarmos esses fatores, nós estamos prevenindo a formação dessas lesões na nossa coluna vertebral. Eu vou citar os 5 principais: sedentarismo, excesso de peso ou obesidade, tabagismo, posturas inadequadas que nós adotamos no dia a dia e esforço físico demasiado, principalmente se a musculatura que está em volta da coluna não está preparada para suportar esse esforço. Sem dúvida alguma, um dos principais sintomas que a hérnia de disco vai causar é a dor. O paciente geralmente se queixa de uma dor próximo da coluna. Se for, por exemplo, uma hérnia de disco na coluna cervical, o paciente vem se queixando de dor no pescoço, que é a famosa cervicalgia. Eventualmente, essa dor também ela pode ser uma dor referida próximo das escápulas e às vezes próximo dos ombros. Já se for uma hérnia de disco na coluna lombar, o paciente se queixa de lombalgia, que é a dor naquela região, e também pode ter um pouco de dor referida próximo ao glúteo, na região posterior das coxas e eventualmente até mesmo na panturrilha. Entretanto, tem certas situações que as costas não vão doer, o pescoço não vai doer, mas o paciente pode se queixar de uma dor que chamamos de dor irradiada ou dor radicular, que é aquela dor que corre pelo membro. Por exemplo, se o paciente tem uma hérnia de disco na região da coluna cervical, ela pode causar somente a compressão do nervo e o paciente se queixar de uma dor que irradia para o braço inteiro, que é o que chamamos de cervicobraquialgia. E na região da coluna lombar, se a hérnia causar compressão exclusivamente de um nervo específico, esse paciente ele pode se queixar de uma dor que começa somente na região do glúteo e se irradia pela perna inteira, até os pés, que é a famosa dor ciática. Geralmente, essa dor radicular ou irradiada ela é acompanhada de alguns sintomas, como formigamento, amortecimento, sensação de choque naquele membro. E em casos mais graves, pode acontecer até mesmo fraqueza, diminuição de força. Uma das questões que mais preocupa o paciente que tem um diagnóstico de hérnia de disco é o tratamento. Em 90% dos casos, o tratamento vai ser conservador, ou seja, não é necessário nenhum tipo de cirurgia. Esse tratamento consiste na utilização de alguns tipos de medicamentos, como analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares. Eventualmente podemos usar a suplementação de vitaminas e sais minerais também para ajudar no controle da dor. E há também as medidas não farmacológicas ou não medicamentosas, que são acupuntura, reabilitação com fisioterapia e também mudanças dos hábitos diários. O tratamento conservador ele é realizado num período de 6 a 8 semanas. Durante esse período nós vamos observando como que o paciente está evoluindo, como que está sendo a resposta ao tratamento. Se for observado que não está tendo um alívio tão significativo da dor, uma opção é a realização de bloqueios ou infiltrações na coluna, diretamente ali no nervo que está sendo comprometido pela hérnia. O objetivo desse bloqueio ou dessas infiltrações é fazer com que o paciente tenha um alívio mais rápido da dor para ele conseguir fazer uma reabilitação mais precoce e mais efetiva. Se durante esse período de tratamento conservador nós observarmos que o paciente não está tendo melhora dos sintomas ou até mesmo piorando,
é necessário reavaliarmos para possivelmente indicar um tratamento cirúrgico. Outra indicação de tratamento cirúrgico é quando a hérnia de disco causa uma compressão tão grande do nervo que pode causar uma fraqueza muscular naquele membro afetado. A técnica cirúrgica a ser realizada depende de uma série de fatores, dentre eles a localização da hérnia de disco. Na descrição desse vídeo eu vou deixar 2 links para vocês acessarem outros vídeos onde eu comento sobre o tratamento cirúrgico da hérnia de disco lombar e tratamento cirúrgico da hérnia de disco cervical. E não podemos deixar de falar sobre prevenção. Sim, a hérnia de disco ela é prevenível. Nós conseguimos fazer mudanças dos hábitos diários e prevenir a formação dessas hérnias. Eu vou citar aqui para vocês algumas medidas que podem ser utilizadas no nosso dia a dia para prevenir essas lesões. Evitar ficar mais do que 1 hora na mesma posição, principalmente sentado, ou então com a cabeça muito baixa, mexendo em smartphones, outros equipamentos eletrônicos e até mesmo durante a leitura de um livro. Uma pergunta que eu recebo muito no consultório é a seguinte: qual que é o melhor exercício físico para eu praticar mesmo tendo uma lesão na coluna? A resposta é a seguinte: qualquer exercício físico, desde que você goste de fazer e você consiga fazer.